Olá, bom dia! Seja bem-vinda à nossa aula de aquecimento do Workshop Tiburi 360, que acontecerá, nos dias 22, 24 e 26 de agosto. Será 100% online e 100% gratuito, viu? Nessas aulas de aquecimento que têm acontecido nesses dias, aqui eu vou te ensinar técnicas e estratégias para você chegar mais rápido no seu 3 em 7, ou seja, no seu faturamento de R$ 3.000 em 7 dias atendendo sobrancelha. E isso partindo totalmente do zero, viu? Se você já trabalha na área e também deseja aumentar o seu faturamento, com certeza você está no lugar certo. Eu sou a Marília Souza, sou micropigmentadora, especialista em microblend, sobrancelha, e eu sou da região de Ipatinga. Coloca nos comentários aqui pra mim de onde que você é, se você também é de Ipatinga, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Natal, Sergipe. Coloca pra mim aqui a sua região, é sempre muito importante saber de onde que vocês falam, porque com isso a gente consegue ver aonde, a gente tem conseguido alcançar aí. Então coloca aqui nos comentários pra mim. E o tema da nossa live de hoje, já vou fixar aqui, pra gente não perder. Cadê? Já eu vou fixar. A Neide é do Ceará, seja bem-vinda, viu, Neide? A Josiane é de Macaíba. A Vera é de Fortaleza. Oi, Kelly, a melhor professora. Obrigada, meu bem, pelo carinho. Obrigada pelo carinho de vocês. Então, sobre o nosso tema hoje, eu trouxe um tema muito importante, faça isso e perca a vergonha de gravar os seus stories. Deixa eu só colocar aqui. Cadê? Deixa eu só colocar aqui, porque quem vai entrando, que perca a vergonha de gravar os seus stories, De gravar. Patrick, meu ajudante barra pesada, você tá aí, Patrick? Cadê? Perca a vergonha. Faça isso e perca a vergonha de gravar. Isso, acho que agora deu. Vou só fixar aqui para o pessoal que foi entrando. Isso mesmo, hoje meu ajudante barra pesada não chegou aqui ainda não. Mas enfim, hoje nós vamos falar, sobre os stories. Qual que é a importância de você aprender a fazer, de você fazer, os stories. Então, para quem tá chegando agora, bom dia! As meninas colocaram aqui, a Márcia é de Campo Redondo, Rio Grande do Norte. A Andresa é de Piauí. A Josiane, mentora maravilhosa, obrigada. Daiana, sou de Arapiraca, Alagoas. Sejam todas bem-vindas, viu? Todos bem-vindos também. Então, essa live é uma live de aquecimento para o nosso workshop, que vai acontecer agora dia 22, 24 e 26 de agosto. Ele é 100% online e 100% gratuito. Se você não fez a sua inscrição, você pode fazer a sua inscrição. O link tá lá na minha bio, ok? Então, vamos lá. Papel e caneta na mão, Que eu quero que vocês anotem. É muito importante, Você anotar e você colocar em prática. Muitas das vezes, sabe por que nós não alavancamos? Porque nós apenas ouvimos. Então, tem gente que precisa ouvir e precisa descrever para continuar, dando sequência naquilo ali ou fazer com que aquilo ali se desenvolva, Então, o tema da nossa live de hoje é: faça isso e perca a vergonha de gravar os seus stories. O stories, gente, ele é uma forma rápida e fácil de quê? De nós compartilharmos momentos, seja do nosso trabalho, seja da nossa família, Eu consigo compartilhar o meu dia a dia, tanto no meu trabalho, quanto na minha casa, quanto na minha família, seja o que for. Quando eu posto os meus stories, ele fica no ar cerca de 24 horas,
e ele não vai para o feed. Ele diminui, né? Ele é esse tempo reduzido. Então ali é um meio de interação. Então hoje nós vamos aprender recursos e estratégias para quê? Para eu poder conseguir eu mesma gravar os meus stories, perder esse medo que me trava, tá? Para eu mesma conseguir vender aqui na internet o meu trabalho. Porque a gente sabe que quem não é visto não é lembrado, tá? E a primeira coisa que eu trago para vocês aqui é o stories depois de postado, como eu falei, ele desaparece depois de 24 horas. E ele não vai aparecer no feed, né? Ele só tem essa duração só lá, né, na timeline e não vai ficar mais do que 24 horas, ok? Então, isso é a primeira coisa que nós precisamos saber, porque tem gente que não sabe diferenciar o que é stories, o que é live, o que é feed. Marília, mas eu já sei. Ok, você já sabe, ponto positivo, tá? Mas ainda assim existe pessoas que têm a dificuldade de desenvolver, né? Se você tem essa dificuldade, coloca aqui pra mim nos comentários. Então, os stories, ele tem, né, a duração de 24 horas somente. A live, gente, é um recurso que o Instagram, ele me oferece, que ele me permite, tá? Para eu poder fazer uma gravação, uma transmissão ao vivo. E depois que eu finalizo, tá? Essa gravação, esse vídeo, tipo esse que eu tô fazendo aqui, eu tenho a opção de deixar salvo lá no meu feed, caso eu queira deixar salvo. Se eu não quiser deixar, eu tenho a opção de não deixar, tá? Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu desligar os comentários só um pouquinho. Por que é muito importante nós sabermos, né, como que eu vou, como que eu preciso, como é necessário eu perder o medo de gravar os stories para eu poder alavancar as minhas vendas, para eu poder conseguir fazer eu mesma o meu trabalho. Existe toda uma técnica, existe todo um passo a passo que é necessário você ter frequência, você ter consistência. Porque não adianta você fazer o melhor trabalho, você fazer a melhor técnica, você fazer o melhor curso com os melhores profissionais e não seguir o restante. Somente a técnica, sabe, não vai fazer você atingir a sua meta, que é o faturamento de R$3.000 em 7 dias. Tem todo um contexto por trás disso. E perder o medo de gravar stories faz parte desse montante. Então, por isso que eu quis trazer, por quê? Porque eu sei que muitas de vocês travam na hora de gravar os seus stories, assim como eu lá atrás também tive as minhas dificuldades, tive as minhas limitações, mas também me coloquei, né, à frente para poder fazer as coisas, né? Então, hoje nós vamos aprender como perder o medo de gravar stories. Então, é muito importante que você saiba, né, essa diferença aí, tá? Aí eu trouxe aqui para você ver a diferença entre... Qual que é a diferença entre o feed e entre o stories? Qual que é a ideia do feed e qual que é a ideia dos stories? No feed, ele é ideal para quê? Para alcançar mais pessoas. Nos stories, ele é ideal para eu conseguir o quê? Mais engajamento, mais interação com as pessoas. O feed, ele é ideal para quê? Para o crescimento, número de seguidores, tá? Eu consigo atrair mais com as postagens do feed. Já nos stories, eu vou conseguir conectar um público maior, né? Assim, eu vou conseguir Tem muita gente que vê stories, mas que não vê feed. Então, por isso que é muito importante a gente saber essa diferença entre um e o outro. Lembrando que é necessário o uso dos dois, tá? O feed, a gente faz posts mais planejados. A gente planeja mais para poder postar. Já nos stories, ele é uma criação em tempo real. É tipo, eu tô aqui, né, na minha clínica e do nada eu faço um stories, tá? É algo mais em tempo real, mais imediato. O feed é algo mais planejado e mais elaborado, tá?
A gente vê o feed como uma vitrine de conteúdos. Por isso, quando nós vamos fazer a apresentação do nosso feed com os nossos posts, é necessário que ele tenha uma boa visão, né? Que ele tenha uma boa conexão, tá? Já nos stories é mais vida real mesmo. Então nós precisamos saber essa diferença, tá? Pra gente poder entender e conseguir melhorar cada vez mais as nossas postagens. Isso tanto nos stories quanto no próprio feed mesmo. Então, deu pra entender, né? Anotaram aí essa diferença? Se anotou, coloca pra mim aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários se você já sabia dessa diferença. Creio eu que você já sabia dessa diferença. Com certeza você já sabia, né? Mas é isso. Então nós precisamos saber essa diferença pra gente conseguir trabalhar no meio certo. Se eu estou trabalhando, vou fazer algumas postagens no feed, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser programada, ela precisa ser elaborada. Se eu vou fazer os stories, eu preciso saber o que eu quero postar. Se é o antes e o depois, o que eu quero postar, se, né, a minha vida real. Só que para isso não é postar sem o intuito. Nosso intuito é o quê? Postar o nosso trabalho e atrair novos clientes, atrair venda, tá? Só que para isso nós precisamos primeiro o quê? Destravar aquilo que tem nos travado, que é o medo, que é a insegurança. E já nós vamos entrar nesse assunto, tá? Então existem alguns tipos de stories que eu posso estar aumentando o meu engajamento dentro da plataforma que é o Instagram, né? No Facebook também a gente consegue fazer. Primeiro deles é o quê? É a caixinha de pergunta. É um recurso que eu tenho e ele é muito amplo e muito interessante, que eu posto lá, né, para minha audiência fazer alguma pergunta, né, sobre o meu trabalho, seja lá qualquer dúvida, né? Então, essa é uma interação que o Stories ele me oferece. Um outro tipo de stories também que eu posso estar utilizando é o quê? É o compartilhamento de conteúdo de outros perfis. Por exemplo, você aí entra no meu perfil e aí eu fiz uma postagem lá que você achou bacana, que você crê que vai aumentar, né? Vai ser interessante para sua audiência. Então, o que você vai fazer? Você vai lá e compartilhar nos seus stories. Então, também é uma opção de utilizar o stories dessa forma também, que você pode estar fazendo, ok? Um outro ponto de você fazer é o quê? É as recomendações de conteúdo, que eu também posso estar fazendo. Um outro ponto é a participação em ações do Instagram. Ele me dá GIFs que eu posso estar, né, colocando para interação maior das pessoas. Então eu posso também estar usando. Eu posso criar posts criativos com o Canva Stories. Então assim, o Stories eu tenho diversas ferramentas com que vai me ajudar a vender mais o meu trabalho, tá? Então antes de nós perdermos o medo, antes de nós entendermos isso aí, né, é necessário que nós entendamos o quê? Todas as funções do Stories. Por quê? Porque eu preciso saber se ele me é vantajoso eu trabalhar com ele, né? Ou não. Quais que são os benefícios que ele pode me trazer? O que eu estou perdendo deixando de usar essa ferramenta que é 100% gratuita? É o medo? Então, por isso que eu resolvi trazer essa aula de hoje, né? Então, um dos benefícios de aprender a gravar stories, gente, é que aos poucos eu vou o quê? Eu vou perdendo o medo, eu vou perdendo a vergonha de aparecer. Isso tudo é o quê? É devagar. Também é uma grande forma de eu conseguir conectar o meu público, né? Porque afinal todo mundo quer saber quem é que traz por trás ali daquela página, quem tá por trás daqueles stories ali, né? Todo mundo quer saber quem é que tá postando aquele trabalho lindo que tá aparecendo, né? Nos stories ali. Ninguém quer ver gente invisível, que só posta foto, que só posta imagem. As pessoas querem ver essa conexão aqui.
Não precisa você falar as palavras mais lindas, mais elaboradas, mas é necessário que você tenha essa comunicação direta com o seu cliente, né? Quando eu gravo um Stories, um Reels, um GTV, a conexão com o meu público, ela fica o quê? Muito mais forte. Ela traz muito mais proximidade, tá? Na verdade, os meus seguidores, o meu público, eles vão relacionar muito mais comigo, tá? Eu mostrando os meus procedimentos que eu ofereço ali e eu falando, eu aparecendo. Então, por isso que eu preciso ter meios, ter formas, ter técnicas, ter estratégias para quê? Para eu mesma conseguir fazer os meus stories. Porque eu não sei a região de vocês. Talvez para você que está começando, você tenha dificuldade, né? Ou não tenha condição financeira de pagar um influencer, às vezes naquele momento. E nós sabemos que o boca a boca, que às vezes eu mesma saber e poder falar do meu trabalho, eu consigo atingir e eu consigo vender muito mais. Então, por isso que a gente tem que aprender, né, a destravar esse medo e a fazer os nossos stories, né? E sem contar também que toda conexão, ela pode gerar o benefício. O benefício de quê? De vender mais, de aumentar o meu faturamento, de atingir mais clientes. E dessa forma, eu atingir muito mais rápido o meu faturamento de 3 em 7. Né? Então, nós vemos alguns benefícios que é muito importante nós agregarmos, né, nesse destravamento. Coloca aqui para mim nos comentários se você tem a dificuldade, tá, de gravar stories. Eu quero que você coloque aqui. Fala assim, Marília, eu tenho dificuldade. Marília, eu tenho dificuldade. Marília, eu não tenho dificuldade. Coloca aqui pra mim, porque eu quero saber se você tem essa dificuldade. Porque se você tem essa dificuldade, essa aula hoje é pra você, tá? Então, quando eu deixo o medo e a vergonha me dominar, de fato, eu deixo de usar uma das ferramentas gratuitas que mais tem ganhado mercado nesses últimos anos. Hoje a gente sabe que o online, ele tem conseguido romper fronteiras. Eu consigo fazer uma aula com vocês aqui e ao mesmo tempo eu tenho alunas do outro lado do mundo. Então a Fabi colocou aqui, ela tem dificuldade, mas eu tenho certeza, Fabi, que depois dessa aula, com certeza, tá? As suas dificuldades, elas serão praticamente reduzidas assim, ao extremo. Por quê? Porque você está disposta a o quê? A virar a chave desse negócio. Tá? Então, ó, nos últimos anos, nós sabemos que o online ele vem ganhando uma força e uma potência muito grande. Então, por isso que nós não podemos deixar de usar esse recurso gratuito que tá pra gente aí, né? Então, ó, faz uma analogia comigo, você que tá em casa aí. Hoje as pessoas, elas não fazem ligação mais umas para as outras. Hoje já não se vê se entregar panfleto nas ruas mais. Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade não se entrega panfleto nas ruas mais, não. Então, se você entender o mundo digital, você vai começar a ver, né, que ao invés de usar os meios que já se não se usa mais, você vai começar o quê? Usar os meios com que se usa hoje. Hoje. E hoje o quê? Hoje nós usamos essa ferramenta 100% gratuita para nós aqui, tá? E que ela consegue levar os nossos trabalhos, né, os nossos procedimentos aonde que a gente nem imagina ir. Então, por isso anular esse medo de te travar é ser inteligente. Então a Leite colocou pra mim aqui, ó, eu ainda travo. Leide é uma aluna minha, Tebor 360, né? Rumo aos 3 em 7 aí. Mas, ó, sabe qual que é o mais interessante, Leide? É que você está no caminho certo. Você decidiu, você focou e você é uma pessoa comprometida que sabe onde você quer chegar. Onde você quer chegar? Eu quero chegar ao faturamento de R$3.000 em 7 dias, atendendo sobrancelha e microblend, ponto. Vai ter dificuldade? Sim. Vai ter os seus percursos, seus percalços? Sim. Mas o mais importante é que aos poucos nós vamos entendendo que a gente vai vencendo a cada obstáculo. Então, travar, tem stories que eu vou fazer até hoje,
que eu posso travar, mas eu não deixo de fazer. Eu gravo 10 para tirar um e tá tudo certo. Entende? Então é sobre isso. É sobre isso que a gente vai entendendo e vai fazendo. Ó, a Cláudia colocou aqui: eu não sei mexer em quase nada. Por isso, Cláudia, eu te convido para poder participar conosco, tá? Do workshop Tebori 360, que acontece agora nos dias 22, 24 e 26 de agosto. É 100% online. Se você não fez a sua inscrição, corre lá no link da bio e faça a sua inscrição, tá? Porque eu tenho certeza que vai agregar muito para você. E essas aulas de aquecimento também vai te ajudar a ter um norte diferenciado aí, para poder aprender a mexer, né? É um pouco mais aí. Então, ó, o que pouca gente sabe é que esse medo de gravar stories, ele está ligado diretamente ao quê? A síndrome da impostora. Você nunca ouviu falar isso? Marília, o que é a síndrome da impostora? A síndrome, gente, da impostora nada mais é do que o auto-julgar e se auto-julgar, né? Incapaz e subestimar as próprias habilidades. Muitas das vezes o erro, tá? O medo e todo esse travamento não é culpa do outro. É culpa sua mesmo. Por quê? Porque você criou essa síndrome impostora dentro de você. Então, todas as vezes que você vai fazer um stories, que você vai fazer uma gravação, você se julga demais, muitas das vezes incapaz, e você acaba subestimando as suas habilidades. Tudo é treinável. Tudo é treinável. Então, nós temos que entender e aprender a aniquilar essa síndrome. Então, ó, essa síndrome, ela aparece quando as pessoas não se acham o quê? Boa o suficiente. Quando ela não está bonita o suficiente para poder aparecer nos stories. Quando a pessoa acredita que tem conteúdo interessante, tá? E significativo para passar, mas não tem coragem o suficiente. Então, o próprio medo, tá? O nosso próprio medo e falta de confiança em nós mesmos acaba sendo os nossos maiores sabotadores. Então, eu queria saber se você tem sido sua sabotadora. Coloca aqui pra mim nos seus stories. Se você, quando você vai gravar, nos seus stories não, nos comentários, né? Coloca aqui pra mim se quando você vai gravar, se você tem essa dificuldade. Se você acaba absorvendo essa síndrome da impostora. Porque é isso que acontece, tá? Então, onde eu vejo que as pessoas erram nisso? Onde que eu vejo que as pessoas erram em ter um medo de gravar? Eu vejo que a maior parte das pessoas, gente, elas travam para gravar por conta o quê? Por conta do medo do que as outras pessoas vão dizer. Por conta do julgamento alheio. Por conta da sabotadora que existe dentro, né, de você. Muitas das vezes até de nós mesmos. Então, o que nós temos que ver? Nós não temos que nos importar, né? Nós não temos que ouvir, nós não temos que dar a importância àquelas vozes que não vão somar no nosso trabalho. Então, nós temos que o quê? Nós temos que colocar em prática. Antes feito do que perfeito. Porque se você ficar esperando, tá? O momento certo, a hora certa, o dia perfeito, as coisas não vão acontecer. Então, por onde eu começo a perder esse medo? Por onde eu começo a perder a vergonha de gravar? Entende? Por onde eu começo a perder o medo? Se o seu medo de gravar stories é tanto que a sua mão ela começa a suar, você começa a gaguejar, o que eu te aconselho, tá? Treine muitas vezes antes de publicar.
Grave 1, 2, 4, 10 se for o caso, né? A prática a gente sabe que ajuda a deixar o quê? Os nossos stories, a nossa forma de falar muito mais natural. Hoje nós temos que entender que não é ser esquisito quando você grava um stories. É ser inteligente, porque o inteligente é aquele que busca recursos, formas e estratégia para poder vender o seu próprio trabalho. Então hoje, para de pensar dessa forma que você está pensando. Começa a destravar e começa a arrancar esse sabotador que tem dentro de você, que antes das pessoas criticarem, você se autodestrói. Não tá bom, não tá isso, não tá aquilo, não tá aquilo outro. Então por isso que eu preciso que vocês anotem, tá? Essas 6 ideias para destravar e perder o medo e a vergonha de gravar os seus stories. Eu preciso que vocês entendam que gravar os seus stories, fazer os seus stories, perder essa vergonha, esse medo, vai fazer você chegar ao seu resultado de 3 em 7. Só que isso é da noite pro dia? Não. É uma constância, tá? É uma sequência. Eu preciso fazer todos os dias. Eu preciso apresentar o meu trabalho todos os dias. Eu preciso promover os meus trabalhos todos os dias. Por quê? Porque o cliente que não comprou o meu trabalho, o meu procedimento ontem, hoje, quando eu posso, ele está interessado. Então, anota aí essas 6 ideias, tá? Presta atenção. 6 ideias para você destravar e perder o medo e a vergonha de gravar os seus stories. Primeiro, comece com o que você tem. Segundo, faça um ambiente o quê? Tranquilo. Faça em um ambiente tranquilo os seus stories. Terceiro, não se assista. Faça os seus stories e corra. Se você acha que você vai se julgar, faça, grave seus stories e perna pra quem tem, tá? Quarto ponto, não se intimide com as piadinhas, porque elas sempre vão existir, ou de bom gosto ou de mau gosto. O importante é que elas não te paralisem, elas não podem te paralisar. Quinto, treine até você pegar confiança. Grave 1, 2, 3, 4, 10 stories. Para tirar um, exatamente, para tirar um. O treino leva à perfeição. Ponto. E sexto, fale sobre algo que você domine. Se for o caso, escreva, treine repetitivamente ali, tá? Para quando você for gravar os seus stories, você ter o quê? Você ter mais firmeza e você ter mais segurança naquilo que você tá falando. Então, esses são alguns passos, tá? Porque eu tenho certeza que vai te destravar e aos poucos você vai perdendo esse medo de gravar os seus stories aí. E também poder, né, gente, ter a probabilidade aí de você mesmo estar vendendo o seu trabalho. Você elevar as suas coisas aí, tá? A constância, nós sabemos que o dia a dia de treino, o que acontece? Vai nos dando cada dia mais o quê? Mais confiança, para nós irmos melhorando o quê? De forma com que a gente consiga passar todo o nosso conteúdo, toda a nossa forma Eu, por exemplo, para poder passar todo o meu conhecimento e o meu ensino para vocês, hoje eu passo com naturalidade e segurança. Só que isso não foi da noite pro dia. Eu tive que ir melhorando o quê? A minha confiança, eu tive que ir melhorando a constância, os meus treinos. Então também eu passei por esse processo. Hoje eu faço de uma forma muito mais simples e muito mais natural. Estou evoluindo? Com certeza. Todos nós precisamos evoluir todos os dias, né? Então eu também preciso evoluir, né? Então, um outro ponto que eu quero que vocês anotem aí, o que você não deve fazer de forma alguma nos stories, que isso pode te prejudicar, pode te atrapalhar, tá? No seu engajamento. Primeiro, quando você reposta somente a publicação do feed, por exemplo, você tem o que vai acontecer?
O Instagram, ele acaba te travando com algumas coisas. Ele gosta que você crie coisa diferente. Ele não gosta que você fique só naquela repetição ali, tá? Então, ó, repostar somente as publicações do feed não é interessante. Outra coisa é não criar um diálogo com seus seguidores. O Instagram, ele gosta que você tenha o quê? Conexão. Ele gosta que você converse, né? Lá na... Como é que fala, gente? No... tem hora que foge. Ali no bate-papo, né? Ele gosta que você interage. Quando os seus clientes, eles interagem com vocês ali, o Instagram gosta disso, né? Postar tudo de uma vez só não é interessante. Por exemplo, tem gente que pensa assim, eu tenho que postar 10 stories hoje, eu vou postar tudo agora porque eu não posso postar. Precisa ser o quê? Em horários intercalados. Eu não posso chegar e postar tudo de uma vez só, né? Então eu tenho que saber isso também, porque se eu postar tudo de uma vez só, o Instagram, ele passa a me sabotar. Ele não gosta também, tá? Como foi que eu perdi? Você deve estar se perguntando assim, como foi que você perdeu, Marília, de gravar? Perdeu o medo de gravar os seus stories? Qual que foi as suas dificuldades, né? Eu sempre gostei de redes sociais, sempre. Porém, eu nunca aparecia, tá? Porque eu morria também de vergonha de falar alguma coisa. Sabe qual que era o meu maior medo? Falar alguma coisa errada e a pessoa que estivesse do outro lado ficasse rindo de mim e debochando de mim. Se essa também é a sua preocupação, coloca aqui pra mim. Marília também, eu morro de medo disso, de falar alguma coisa errada e a pessoa vir e rir de mim. Então, eu sempre tive muito esse medo. Então, isso me travava muito. Então, o que eu fazia? Eu só postava foto do meu trabalho, do antes e depois. Eu amava, gosto até hoje, né, de postar o bumerangue. Então, era uma das coisas que eu mais postava. Só que o que acontece? Um dia, eu tava em um evento, né, e aí eu tava com uma amiga minha, né, o nome dela é Aline, ela é do Pará. E aí ela pegou, conheci ela lá mesmo, tá? Nesse evento. E aí a gente conversando, trocando ideia e tal. E aí ela pegou pra mim e falou assim, Marília, deixa eu te dar uma dica pra você perder esse medo e destravar nos seus stories. Porque eu fiz e pra mim deu certo. Quem sabe pra você dar certo também? Então, o que ela me falou? Que quando ela começou, ela pegava o celular dela, né? E ia mostrando o procedimento, tá? Ela não aparecia, só aparecia a voz dela. Olha, pessoal, eu tô mostrando aqui, acabei de fazer esse procedimento de microblend, né? Olha pra você ver, olha como que os fios ficaram naturais e tal. Ela não aparecia. Mas o que ela fazia? Ela falava. Por quê? Porque ali naquele momento ela estava ativando, tá? Na sua memória, pelo que a gente conversando eu entendi, ela estava ativando o quê? O destravamento do falar. E nisso eu peguei e falei assim, menina, não é que você tá certa? Eu nunca tinha pensado dessa forma. Quando eu cheguei aqui na minha clínica, eu comecei a colocar isso em prática. Então comecei a falar, olha, essa aqui é a rena que eu uso. Não aparecia não, né? E às vezes eu falava assim, ai gente, nossa, minha voz tá tão esquisita, porque toda hora vem um sabotador querendo paralisar a gente, né? Mas de qualquer forma eu tô assim, não, eu tenho que fazer. Porque quando não é uma coisa é outra, quando você destrava uma coisa, outra coisa aparece. E aí eu comecei a fazer dessa forma. E aos poucos eu fui o quê? Gravava 20 stories pra tirar e postar 1, 2, né? É cansativo? É cansativo. Porque no início, é como eu coloquei pra vocês lá no início, nós mesmos vamos nos sabotando. Nós mesmos vamos falar, ai, não ficou bom, ai, minha voz não ficou legal, ai, meu cabelo não ficou legal, ai, entendeu? Né? Então, mas depois de muito treino, depois de muita insistência, eu passei o quê? Passei a virar a câmera pra mim, tipo, se era 15 segundos, né? Eu passava 9, 10 pra lá, mostrando aquilo ali, e o restante, que era mínimo, quase nada, eu virava a câmera pra mim e finalizava, né, falando sobre aquele procedimento.
Então, assim, foi dessa forma que eu consegui e fui destravando. Então, essa técnica que eu usei, gente, pra mim deu muito certo, tá? Deu certo pra minha amiga, deu certo pra mim, e eu sempre falo com as minhas alunas, né? Faz dessa forma, né? Vai dar certo, constância, vamos aparecer, mas enfim, né? Então é dessa forma que a gente tem que tá fazendo aí pra gente perder esse medo. Eu nem vou correr o risco aqui de falar pra vocês quando foi a primeira vez que eu gravei os meus stories, porque pode correr o risco de eu errar, né? Já tem tanto tempo, já faz tantos anos já que eu mexo, que eu lido, né, com o online, que eu tenho até medo. Só que hoje, gente, hoje tem filtro. Quando eu comecei a gravar, tá? Nem filtro tinha. Então eu só gravava o dia que eu tava com a pele bonitinha, que eu tava de rímel, que eu tava de lápis. Hoje o Instagram, ele facilitou muito pra gente. Eu posso chegar aqui, por exemplo, sem nada, até batom os filtros tem. Então olha pra vocês verem a facilidade para nós conseguirmos gravar o nosso stories com qualidade muito maior. Na minha época, quando eu comecei, não tinha. Então, o que me impedia de gravar também era o quê? Poxa vida, eu tô na cara da derrota. Hoje não, hoje, olha que filtro bonito. Hoje você tem blush, você tem batom, você tem rímel, você tem cílios, entendeu? Então, você procura um filtro com que você se adapte, com que você gosta e passa a usar só ele. Entendeu? Porque aí a desculpa de não estar bonita não vai ser a desculpa, né, de você não gravar os seus stories. Tá? Então, ó, depois de tudo isso aí, depois de toda essa situação, né, de todas essa e outras situações, eu confesso que até bate aquele friozinho na barriga, sabe? De vez em quando de gravar. É normal a gente sentir esse medinho, né? Mas com isso também eu aprendi a não ficar, que se não ficar bom, o que vai acontecer? Eu vou apagar e vou gravar de novo. Uma hora vai dar certo. Tem dia que quando eu vou gravar, gente, dá esse medinho, dá esse friozinho na barriga, dependendo do assunto, do contexto que eu trouxer pra vocês aqui. Mas eu preciso fazer. Então eu tenho que fazer. Gravando 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Esse aqui é o meu perfil de quê? Dos meus online. Mas eu tenho o perfil da minha página, dos meus procedimentos aqui da clínica, onde as meninas fazem os atendimentos. É muito difícil a gente conseguir administrar 2, né? Mas eu sempre tento estar presente aqui e estar presente lá. Poderia estar muito mais. Sim, muito mais. Mas eu também uso outras ferramentas, né, para poder tentar alavancar, né, o trabalho aí e tá captando novas clientes. Semana passada eu falei sobre os anúncios, né, tanto os orgânicos quanto os pagos. Então a gente busca todos os meios e todas as formas. Por quê? Porque a gente precisa sim se destravar. Nós precisamos sim ser vendedoras do nosso próprio trabalho, né? Então, eu quero contar para vocês também que, por exemplo, as minhas alunas, elas têm se destacado. Elas têm se desenvolvido vendendo elas mesmas os seus próprios trabalhos. Umas com as suas dificuldades, as outras com as suas constâncias, porque a gente vai aprendendo o quê? É fazendo. Elas têm aprendido o quê? É fazendo. E esses dias eu até postei pra... Ai, gente, esqueci o nome dela aqui agora. Nilzete. Não sei se a Nilzete vai estar aqui. Falei, Nilzete, minha filha, eu tô adorando ver os seus stories. E eu gosto de interagir, né? Sempre quando aparece pra mim lá, eu gosto de ver, pra ver, né, o que elas estão fazendo. Eu falei assim, isso mesmo, continua que você tá no caminho certo. E no início ela era toda tímida, toda travada, tinha medo, tinha, né, os receios, creio eu, que assim, né, como todas nós, também a sua dificuldade. A Leide, que estava aqui, né, agorinha, também com as suas dificuldades, mas também tem feito o seu trabalho, tem evoluído,
né? Às vezes ela aparece falando, às vezes ela aparece mostrando falando, mostra o seu cantinho, né? A Diana, eu sempre troco. A Dayana também, sempre ali mostrando, né, o seu trabalho, falando, aparecendo, tendo essa conexão. Então é importante. Quem quer resultado precisa se destravar e precisa perder esse medo, né? Você precisa perder esse medo. Nós precisamos o quê? Fazer de forma correta para a gente poder conseguir melhorar o nosso trabalho a cada dia, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Aqui eu quero deixar, ó, esse passo a passo, anota aí esse passo a passo, tá? Como que você vai perder o medo de gravar stories? Seja autêntica, seja você mesma. Não queira criar um personagem para poder vir, né? E apresentar os seus procedimentos aqui. As pessoas gostam de pessoas reais, tá? As pessoas gostam disso. Se arrume. Você vai se sentir mais confiante. Se porventura não der tempo de você se arrumar, coloque nem que seja o efeito aqui do Instagram. Pra quê? Porque você precisa se sentir bem para você poder conseguir passar o seu melhor para as outras pessoas. Um outro ponto é treinar sozinha com o seu celular. Quem nunca falou sozinha? Você vai pegar o seu celular e vai treinar. Eu gosto muito desse ângulo, ó, de selfie falando, né? Então você treine 1, 2, 3, 4, 5. Isso são formas e estratégia. É um passo a passo para você aprender a se destravar aí, tá? Não importa quantas vezes você vai ter que fazer. O importante é você fazer. Grave 1000 vezes para tirar um stories. Ok, o importante é você fazer, tá? O que você pode fazer também? Faça tópicos para não se perder. Eu vou falar primeiro sobre sobrancelha. Eu vou falar depois sobre aplicação de rena. Eu vou falar sobre qual que é o benefício de fazer a microblend. Eu vou falar sobre o benefício de limpar, de fazer o design a cada X dia, entendeu? Então escreva isso para você também não sair falando aleatório, para você não ficar perdida. Então é uma outra dica para você conseguir, se organizar aí. Não se cobre tanto. As pessoas, elas estão o quê? Interessadas no seu conteúdo e não em detalhes que só você está vendo. É o que eu sempre falo, antes feito do que perfeito. Às vezes nós cobramos a perfeição daquilo que de repente nem o outro mesmo ele tá vendo, tá? O maior sabotador muitas das vezes tem sido quem? Nós mesmos, tá? Então, ó, uma outra dica que você pode fazer é o quê? Grave direto sem apagar. Grave. Hoje o Stories, ele tá com um tempo aí de 60, né? E a gente consegue fazer um Stories mais longo. Mas antes não. Antes, quando era 15 segundinhos só, a gente era mais, era mais enxuto. Então, na hora que você tava dando sequência naquilo ali que você tava fazendo, o Stories bem cortava a gente no meio. Hoje não. Hoje a gente tem, 60 segundos aí, a gente consegue introduzir algo mais intenso, mais denso, né? Então, isso foi muito bom pra gente aí, tá? Então, que você possa seguir esse passo a passo aí. Comece a colocar em prática, ó. Printou, me marcou. Esse é o primeiro ponto. Printou, me marcou, tá? E um desafio que eu deixo pra você aqui. Grava um stories sobre o seu espaço, sobre o seu atendimento e me marca. Me marca que se eu não te sigo, eu quero te seguir e eu quero estar de olho ali no que você tá falando, no que você tá fazendo. Que eu também gosto muito de dar dica, sabe? Às vezes eu mando para as meninas e falo assim, ó, coloca um link aí de um arrasto pra cima, ó. Se foi um conteúdo bom que você falou pro pessoal, então aproveita e coloca o link e fala, ó, agende a sua avaliação.
Todos nossos stories, todas as nossas publicações aqui na rede social, ela tem que ser o quê? Intuitiva, assertiva. O nosso intuito aqui é gerar o quê? Venda. O nosso intuito aqui é o quê? É gerar 3 em 7. É ser uma aluna 3 em 7 que fatura R$3.000 em 7 dias. Entende? Então, tudo tem que ser o quê? Intuitivo. Tá? Então, ó, pra finalizar aí, eu quero mais uma vez te fazer o convite para participar, para você se inscrever no workshop do Tebori 360. Peraí. Aí, agora deu certo. Então eu quero aproveitar e convidar você para que, se você ainda não se inscreveu no workshop do Tebori 360, ainda dá tempo. O link tá lá na minha bio e ele é 100% online, 100% gratuito, e ele vai acontecer nos dias 24, 20, 22, 24 e 26 de agosto, tá? Então, ó, para você se inscrever, é só você correr lá no meu perfil e fazer a sua inscrição. Você não pode ficar de fora dessa, tá? Se você já se inscreveu, coloca aqui pra mim, Marília, já me inscrevi, não vou ficar de fora dessa. Agora eu quero que você coloque aqui pra mim também qual que foi o insider que você teve hoje, com essa aula de hoje. Qual que foi a virada de chave que você teve hoje? O que essa aula de hoje te ajudou? Será que você vai mesmo, né, destravar, vai perder esse medo com alguma virada de chave que você teve aqui? Se você acha que vai te dar alguma destravada, que você vai perder esse medo e essa vergonha de gravar, coloca pra mim aqui nos comentários. Fala assim, Marília, essa aula de hoje me ajudou muito, foi muito esclarecedora. Eu me preocupava ou me preocupo muito com o medo, com o julgamento, com isso, aquilo e aquilo outro que as pessoas iam falar, mas hoje a minha visão tá totalmente diferente. Coloca nos comentários aqui que eu quero saber, às vezes se você tem algum medo, um outro medo além desse, alguma dúvida, alguma pergunta, você pode também colocar aqui, né? Que eu quero, né, tá tentando esclarecer essa dúvida, né? Que eu sei que muitas têm. Às vezes ficam um pouquinho com medo, né? Com vergonha de perguntar, ai, mas a fulana vai achar que é totalmente desnecessário. Nada é desnecessário, tá? Tudo é aprendizado. Nós aprendemos com a vírgula. Quem tem dúvida, exatamente tem que perguntar, né? E a gente vai aprendendo a destravar isso aí. Mas então essa foi a nossa aula de hoje, né? Espero ter conseguido trazer para vocês esse passo a passo para você estar destravando aí, para você estar perdendo a vergonha de gravar os seus stories, para você conseguir atrair mais clientes, para você ser empreendedora, dona e proprietária do seu próprio negócio, para você conseguir captar novos clientes, para você conseguir vender você mesmo mais os seus protocolos, tá? Então, se você fez e tem, né, chegou agora e teve essa dificuldade, essa live, ela vai ficar salva por algumas horas e você ainda pode reassistir, tá? Então, a Josiane colocou aqui, ó, essa aula foi como sempre um aprendizado incrível para melhorar mais ainda. Exatamente isso, Josi. A gente só vai melhorando, né? À medida que a gente vai agregando, que vai nos alimentando, né? Dessas estratégias, dessas formas, para poder conseguir estar alavancando o nosso negócio aí, né? Então, ó, beijo para vocês. Até amanhã, se Deus quiser, às 9h57, nós estaremos aqui com mais uma aula de aquecimento, para que você possa chegar no nosso workshop Tebori 360 muito mais aquecida, com uma visão diferenciada, tá? Realmente com técnicas, formas e estratégias, né? De uma aluna 3 em 7, que é aquela que fatura R$3.000 em 7 dias. Beijo para você.